Stella, vamos começar? Sim. Maricé, você gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Sim. Senhor, o Senhor sabe de todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e tenha certeza que nós estamos sinceramente felizes por retornar esse estudo, esse ano que se inicia, e como sempre nos abençoou, nos protegeu. Somos pedintes, Senhor. Pedimos por nós e também pelos nossos amigos, nossos irmãos, os nossos inimigos também, sendo esses encarnados ou desencarnados. Que a vossa luz intensa brilhe sempre em nosso coração. Sabedoria, paz, humildade, perdão, caridade, principalmente o amor. A vós, a natureza, e só agradecimentos sinceros por permitir que estejamos juntos nessa jornada, trabalhando para o nosso crescimento espiritual. E também, Senhor, pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos, aqueles que permanecem no erro contra os vossos ensinamentos, que um dia possam trilhar o caminho da luz. Nós também cometemos muitos erros, crendo muitas vezes que é o certo, mas, tomando ciência dos vossos ensinamentos, ainda aprendizes que somos, nos esforçando sempre a caminho da luz, que é o que o Senhor deseja e quis para o nosso ser, para o nosso espírito, porque estamos a caminho da evolução. Sabemos que a estrada é longa, difícil, o caminho nos ferindo, mas com a força que vem de vós, junto com o nosso desejo de vencer as dificuldades, certamente chegaremos no caminho certo da redenção, do perdão e desabrochando sempre mais numa amplitude o nosso sentimento de amor e de agradecimento. O nosso estudo de hoje, como todos passados, seja abençoados por vós, intuindo os nossos irmãos que vêm nos auxiliar. Agradecida, Senhor, que assim seja. Bela prece, Marcelo. Stella, vamos? Acho que entre você e o Valdemar, né? Como é que ficou a distribuição da China milenária? Isso, a gente dividiu o capítulo, nós vamos nos ajudar e ele irá iniciar a leitura com referência ao primeiro item aí da China. Mas aí eu vou estar fazendo aqui uma recapitulação para alguém que possa chegar agora ou, de repente, ouvir essa gravação posteriormente. Só para a gente se situar, né, que até agora nós fizemos as 4 grandes raças que, no dizer do Emmanuel, se formaram com a vinda dos exilados de um planeta que orbita a estrela Capela e que eles foram retirados de lá para cá, né, para a Terra. E aí a gente agora vai abordar um grupo civilizatório que não corresponde a esse tronco originário dos espíritos desse lugar.
porque são espíritos que já estavam aqui na Terra. Então, hoje a gente vai falar sobre a China milenária, e aí eu passo agora, então, para o Valdemar, para ele fazer o item 8.1, que é a China, e aí, Eduardo, eu vou pedir a você a gentileza de projetar o slide para a gente. Obrigada. Valdemar, está contigo. Precisar da minha ajuda e eu da sua, a gente se auxilia, tá bom? Obrigado, Estela. A China, depois de nossas divagações a respeito da raça branca que se constituía dos antigos áreas do ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais antigo, né, prístimo, foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da capela em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilionário, e esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que latejam na terra. Bom, então, quando os povos de Capela estavam sendo preparados para a encarnação nos seus devidos lugares, a China já estava muito tempo adiantada com as suas tecnologias, com as suas medicina, que é antiquíssima. Por sinal, até eu iniciei um curso de medicina chinesa aqui, mas acabei parando por causa da pandemia, há uns 2 anos atrás. Então, o mais antigo foco de todos os frutos, como ele está falando aqui, mas sem rumo rumo certo nas estradas da edificação geral, foi a China. Quando se verificou, então, esse advento de Capela, há uns 12, a gente não tem certeza quanto tempo atrás, né? A China já contava com uma civilização bem avançada, né? Não foi como do mesmo jeito que eles chegaram aqui também em outros planetas, que eu já não sei bem direito de onde é, já encontraram os primitivos aqui e aí seguiram em frente nessa evolução, né? Então, de tempos em tempos, eles foram transmitindo o que eles sabiam, né? E mais tarde foi feito um resumo de tudo que eles conseguiram, né? Com as técnicas, com os estudos, muitas vezes oral, porque a escrita não era para todo mundo, né? Acho que é isso aí. Quer comentar mais alguma coisa, por favor? Deixa eu... O que eu vejo, né, assim, e a gente tem falado bastante sobre isso nesse nosso, acho que eu vou dizer, nesse nosso estudo aqui, né, do livro, é que em todos os tempos e em todos os continentes, em todas as civilizações, em todas as raças, a assistência de Jesus, né, nunca faltou. E como a gente
veio dizendo, né, essa assistência ela se manifesta na forma da presença de espíritos missionários, mensageiros dele mesmo, que de alguma forma, né, assim, transmitem a mensagem dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a China não foi diferente. Então, assim, a gente deve ver hoje, mas nós tivemos, né, a presença desses missionários ao longo da civilização chinesa. Isso aí realmente vai ser falado mais um pouquinho à frente. Você mencionou, né, a medicina, Uhum. mas a China teve outras grandes contribuições, né, assim, a navegação chinesa, a própria bússola, né? Então, assim, são instrumentos antigos usados naquela civilização desde tempos que a gente ignora. Então, assim, só para a gente se dar conta, né? Uma coisa que eu achei interessante são as dinastias. Houve mais de 10 dinastias. E, às vezes, a família ficava no poder assim, por 400 anos, 300 anos. Então, eu acho que, para que haja essa evolução, na família tinha espíritos destinados a continuar o trabalho dos anteriores. Né? Então, até chegar um certo tempo, e aí passava por uma outra família, se formava uma outra dinastia. A primeira foi a Xia, parece, e depois vai seguir em frente. Stella? Eu vendo aqui esse item, né, uma coisa que me chamou a atenção, o fato de que, assim, para que a gente possa ter, talvez, um entendimento do momento histórico, quando ele fala ali, né, que agora se deve entrever uma certa estagnação, acho importante a gente lembrar o momento histórico em que foi escrito o livro, né, que é 1938, porque se a gente olhar essa expressão aí com o olhar de hoje, fica assim meio estranho, uma vez que a China hoje é um dos países que mais cresce e com essa economia, com uma economia talvez das mais ativas do mundo, né? Então, essa estagnação que ele se refere aí, no meu entendimento, ele está se referindo ao fato de que o livro foi escrito em 1938 e até então os americanos ainda não tinham ido lá para a China e para lá transferido empresas, indústrias e tudo mais, que a gente sabe que isso aconteceu lá para a década de 70, então essa estagnação que ele está se referindo é nesse sentido, né? Porque se a gente olhar 40 ou 50 anos antes, a China não tinha toda essa pujança que tem hoje. E então é importante a gente mencionar isso para que não fique essa frase aí de uma certa estagnação sem a gente conseguir entender. Uma outra coisa também que eu fico pensando assim é a questão de que quando os primeiros exilados chegaram, aquelas 4 primeiras raças que a gente mencionou, a China ela já tinha uma história e já havia ali, geração após geração, tradições de seus antepassados, né? E quando ele fala ali, ó, já eram aqueles que ofereciam os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta diante daqueles remanescentes seres humanos primitivos. Então, eu entendo assim, que na China já havia, mesmo que com aquela tradição de seres primatas, mas já tinham evoluído, já havia assim, bastante evolução na região da China, né, já estavam possibilitando a formação de uma civilização autônoma. Acho importante, né, a gente pensar, né, na China como
seres naturais mesmo da terra, né? Autóctonos que eles eram, né? Com toda essa tradição, e aí eles já tinham o início daquelas formações de governo, eles já tinham estruturas de uma civilização assim, um pouco mais aparelhada, vamos dizer assim, eram grupos que prosperavam dentro de certas regras que começavam a já ser criada por eles mesmos. Então, a gente observa com isso que eles vêm de uma época muito remota, né? Até mesmo assim, ancestral mesmo assim, né? E essa transferência de espíritos ocorrida lá do sistema de Capela para cá, a gente vê então que a China ela era muito anterior mesmo aos egípcios, aos hebreus, aos hindus, né, a raça lá ariana dos indo-europeus que ficaram ali lá na região da Europa. Então, é muito interessante essa referência que o Emmanuel faz e que vai se desenvolvendo aí nas próximas etapas desse capítulo com relação à China, né? E algo que me chamou muita atenção, que eu considero assim que é o mais importante até, é a afirmação que o Emmanuel faz de que a China sempre foi igualmente acompanhada da misericórdia do céu e da cooperação dessas almas mais evoluídas, desses espíritos que cuidam dos homens aqui na Terra. Então, isso também é algo que me chamou a atenção na leitura do Valdemar. E aí, ou seja, né, eles não estavam, eles também estavam, melhor dizendo, dentro do grupo de civilizações que estão sempre amparados aí pelas forças inteligentes que governam a Terra, a vida aqui na Terra. E, pois não, pode falar. Não, continua, você está terminando. E aí, assim, a gente pode, de repente, ter uma visão de que, pelo fato de que eles não vieram de fora, pelo fato de que eles já estavam aqui, que, de repente, eles poderiam não ter esse amparo, né? Eu acho que, não, muito pelo contrário, né? Eles estavam sendo amparados por esses arquitetos espirituais aí, da mesma forma que todos os demais, né? E também sendo todos eles supervisionados pelo Cristo, e dando impulso a essa civilização aí, né? E quando a gente para imaginar que a China tem aí hoje em torno aí, sei lá, pelo que eu vi, 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, esses espíritos não poderiam jamais estar abandonados, né? Não poderiam jamais estar jogados aí às traças, né? Sem ter algum tipo de amparo espiritual, algum tipo de direcionamento. E mesmo respeitando toda a tradição da história chinesa, por parte dos espíritos, a gente vê então que eles tinham todo esse amparo espiritual aí, como ninguém fica órfão, né? Vamos dizer assim. Então foi uma coisa que também me chamou a atenção na leitura do Valdemar. Por favor, Valdemar, passo para você. Com relação à época do livro, a gente deve nos lembrar que os japoneses eram inimigos ferrenhos dos chineses. Então, muita coisa, muita guerra, daquelas guerras feias, né, que aconteceu entre eles, né? Então, era como se a China fosse submissa aos japoneses. Então, eu acho que tem isso aí para levar em consideração naquela época que o livro foi escrito. Agora, quanto aos antigos, os iniciais, habitantes iniciantes da China, eles também vieram de outro sistema. Com certeza eles vieram de outro sistema, passando por uma provação também, foram exilados também. Agora, mas não de Capela, né? Não. De Capela foi uma certa época, né? Eles vieram muito antes. Continuemos. Acho que o Jardim está com a mão levantada. Boa noite. Vou tirar uma dúvida aqui, por favor, oportuna. A gente viu um vídeo que o senhor Valdemar mandou um tempo atrás, ano passado, de um palestrante, eu não lembro quem era ao certo,
Aí ele citou esse sistema, qual seria? Andrômeda, Um parece. negócio que ele falou. Aí eu ia perguntar para o Edu se ele conhece a referência disso aí, qual livro que fala isso. Tá? Não, eu não conheço. Ah, tá. É por isso que eu optei por ficar calado. E Tudo também bem. não diz nada aqui o Emmanuel não fala nada sobre essa parte. Não. Inclusive, assim, eu fico com a impressão que a descrição, né, que Estela fez foi bem precisa. Eu queria, talvez, só assim, adicionar, né, assim, sem me aventurar, viu, Jardim, a responder a sua pergunta, que procede, mas eu não consigo responder, que é assim, vamos imaginar, né, assim, como é que é o apoio do plano espiritual a todas as gentes, né? É assim, ó, nós mesmos, né, cada um de nós, mas os povos também, né, eles sempre foram apoiados pela espiritualidade. Nenhum ficou órfão. Acho que coerente com o que a Estela estava apresentando. Agora, a grande questão, né, assim, para a gente refletir, é que, assim, repetindo um ponto, né, de O Livro dos Espíritos, que os espíritos afirmam, né, que a natureza não dá saltos. O que significa isso, né, assim, nesse contexto do apoio que a espiritualidade traz para os diferentes povos? É que quando nós temos indivíduos mais avançados na constituição dos povos, a espiritualidade tem condição de trazer a esses indivíduos ideias mais avançadas. E, portanto, né, assim, isso vai caracterizar certos avanços que os povos egípcios, os hebreus, os atlantes, os hindus, né, tiveram exatamente em função de que eles tinham componentes estrangeiros, né, vindo desse planeta que orbita em torno da estrela Capela. E quando eu falo isso, né, significa assim, acho, né, assim, que a civilização chinesa, conquanto mais antiga, né, do que as diferentes civilizações baseadas na raça ariana, a civilização chinesa, ela tinha agregados, contribuições da espiritualidade, mas mais próximas à condição espiritual que eles traziam. Então, né, assim, como herança, até hoje, né, assim, nós temos naquela região, assim, ideias que são totêmicas, né, assim, o culto às coisas da natureza, que, conquanto a gente também respeite, mas, assim, é diferente, né, das contribuições que os grandes religiosos trouxeram, né, assim, nesses diferentes povos que a gente mencionou. Daqui a pouco, né, a gente vai falar de alguns dos missionários de Jesus na China, e aí, evidentemente, né, eles trazem uma mensagem mais avançada. Eu quis falar disso, né, assim, para reafirmar, né, assim, além da contribuição que houve do plano espiritual à civilização chinesa, essa contribuição sempre ela vai ser consentânea, vai ser perto, né? Assim, não vai dar saltos em relação à condição espiritual, intelectual
que aquele povo traz. Né? Então, assim, se você tem uma pessoa moralmente muito evoluída, os espíritos conseguem facilmente, né, trazer grandes ideias. Se ela for tecnologicamente bastante amadurecida, cientificamente bastante amadurecida, os espíritos também trazem ideias avançadas. Né? E essas ideias são filtradas, né, assim, para todos desse modo. Fala, Jardim. Concluiu, não quero interromper, não. Então, assim, na prática, eu trouxe só, né, assim, a questão que a contribuição dos espíritos sempre tem, sempre, sempre, sempre. Em qualquer povo, em qualquer época, em qualquer continente, em qualquer raça. A contribuição sempre, né, está em acordo com a evolução mediana do grupo que nós estamos nos referindo. Pode falar. Eu ia comentar o seguinte, quando a gente, o espiritismo, né, como ciência, assim, ele olha pela observação, certo? Certo. Então, os indícios que você vê pela observação. Então, quando você vê, assim, ó, culturalmente, essa é uma cultura, ela perdura por milênios, né? Então, você vê, assim, a cultura ocidental, que é dos descendentes de Capela, são de tribos rebeldes que brigam entre si, mais individualistas, assim tudo. Quando você olha para os orientais, assim, a mudança é drástica. Assim, por observação, você vê, assim, culturalmente, milenarmente, eles são um povo mais disciplinado, né? Eles aceitam a condição de um comando único, unificado. Então, por exemplo, eles têm lá, como a Estela falando, dinastias, né? De geração em geração, os imperadores, eles são respeitados pela comunidade inteira, tem pouca revolta, assim, né? E o conhecimento que eles transmitem pela tradição oral, e até pela escrita, né? Aliás, a escrita deles é totalmente diferente, né? Isso. Então, assim, todas essas observações mostram que realmente é um povo diferente, assim, uma procedência pelo espiritismo, né? A gente acredita que seja totalmente diferente a procedência, certo? Então, por observação, a gente vê que essa ideia de que os chineses não são de Capela é muito assim, salta aos olhos, né? Que tem uma procedência diferente, está escrito aqui, né? Assim, é verdade, né? Assim, eu poderia chegar a essa conclusão, como você disse, mas quando ele fala, né? Assim, que quando aquelas 4 grandes raças enquanto se desenvolvia aquelas 4 grandes raças, a China pré-existia. Portanto, não são do mesmo tronco. Né? Isso é seguro a gente reafirmar, conforme ele já falou nesse capítulo. Eu acho que o Valdemar levantou a mão. Uma das virtudes dessa raça asiática é a paciência. Sem dúvida. Então, eu posso ver aqui na frente a paciência desses japoneses. Ele foi feito aqui um monumento à imigração japonesa, um jardim muito bonito. Eles estão sempre aí cuidando, limpando, tendo um cuidado tremendo. É muito bonito isso. É verdade, né? É a paciência e a persistência. São características daqueles indivíduos. Só falando desse jardim aí, né? Eu tenho uns colegas japoneses, né? De descendente, né? Que eles fazem parte do movimento que construiu aquele jardim no Aquários. Você está falando dessa, Valdemar? Isso. Sim, frente aqui na minha casa. Cada um, cada árvore
tem um padrinho, eles adotam, então cada um cuida de uma. Legal, Pois né? Muitas vezes eu queria chegar lá de noite e plantar um pinus, mas eu não fiz isso não. Estragar o jardim do pessoal, né, Jardim? Isso aí. É isso aí. Bom, Estela, vamos? Sim. Então, vamos para o item 2, que é o item 8.2, né, que aí não está numerado, mas então não tem problema não. É a cristalização das ideias chinesas. Aí esse item eu irei fazer aqui e peço ao meu amigo universitário Valdemar que não se esqueça de me auxiliar, por favor. Então, vamos lá. Tá bom. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos, na subida para o conhecimento e para Deus. Posso parar aqui, Eduardo? Depois continuar, para não ficar muito extenso? Pode. Então, dá licença, pessoal. Depois a gente continua a leitura a partir de quanto ali, né? Então, tá bom. Ver se o que eu entendi aqui desse item. Assim, nesse trecho, nós estamos vendo aí que o Emmanuel, ele coloca, né, lá ao tempo em que o livro que ele editou essas palavras lá, relembrando que foi 1938, que a tradição chinesa, ela estava meio que parada, né, assim, meio que, ele usa a expressão cristalizada. E então vamos tentar entender um pouquinho o que seria esse cristalizada, né? Cristalizada, que não sou da área, mas assim, o que eu entendo é que é uma palavra própria aí da química, mas como uma figura literária, significa dizer que corresponderia mais ou menos a uma imobilização, vamos dizer assim, né? Então, quando se cristaliza aquilo que era líquido, pensando aí na química aí, torna-se uma coisa rígida, né, em forma de cristal, e aí aquela coisa fica ali parada para o resto do tempo em que de repente possa vir sofrer uma nova modificação. Então, seria mais ou menos só para a gente ter um entendimento aí dessa cristalização. Então, quando ele fala aí cristalização das ideias chinesas, ele está querendo dizer que havia essa estagnação, essa imobilização. E aí, a gente parando para pensar nessa estagnação, a gente vê que ele está se referindo que a cultura, que já era de milênios e que até então, a impressão que se dá é que nos tempos da modernidade estava meio que assim, sem perspectiva, sem uma mudança, né, segundo aí o entendimento que eu fiz das palavras do Emmanuel. E que as ideias chinesas, que até então foram assim, bem exuberantes, tanto tempos atrás assim, elas estavam meio que isoladas, né, e aí ele vem explicando para a gente que por não terem sofrido aí interferências e não ter havido essas trocas com a cultura de outros povos, acabou essas ideias chinesas se mantendo presas em um sistema assim, dentro de si mesmo, né? Essas ideias elas não conseguiram ir além, e aí com isso foi que gerou assim, esse afastamento, né? Gerou essa falta de vinço, digamos assim, né? Por conta deles terem se mantido isolados. E aí,
vamos de novo assim tentar ver se facilita o entendimento, pelo menos facilitou na hora que eu estava estudando o item, a gente pensar na biologia, né? A gente pensar assim, né, que todas as vezes que a gente faz uma mescla de culturas e eu acho que o resultado poderia de repente ser mais ou menos o mesmo, né? Então, vamos pensar assim, né, que de repente a gente faz essa mescla aí, e aí há essa, pensando, como eu falei aí na biologia, quando a gente consegue mesclar determinadas culturas, isso acaba gerando aí uma vitalização aí da natureza, trazendo benefícios, né? E quando se mantém aí os mesmos genes, quando não há aí a possibilidade de haver essas trocas, seja no sentido biológico aí de natureza ou mesmo de vida, o que acontece? Quando não há essa mistura, quando não há essa manutenção de se tentar trocar, haver essas trocas, o que a gente percebe é que sempre que se fica ligado somente a um determinado fator ali, pode-se gerar ali determinadas deformações ou mesmo determinadas alterações que acaba dificultando que haja modificações para melhores estados de natureza, né? Então, da mesma forma, o ser humano. E como houve esse isolamento deles aí, ocorreu que eles não conseguiram trocar, né? E eles tinham muita beleza, eles tinham muitas informações para estarem passando para as outras civilizações, e isso só mostra para a gente a dificuldade e o erro de se tentar caminhar sozinho, né? Quando, na verdade, temos muito a ensinar e a aprender, né? Então, para que haja um benefício, para que seja algo salutar, não só no sentido de natureza, mas de vida, é necessário essa troca genética aí, né? Para que possa haver a melhoria dos grupos. E do ponto de vista espiritual, nós estamos também entendendo aqui no dizer do Emmanuel que a falta, né, daquela civilização lá da China de estar interagindo com outras civilizações e elas terem se mantido fechadas em si mesmas, acaba dificultando um processo de evolução, né? O processo de evolução ele se torna muito mais difícil, muito mais lento. Então, quando ele fala ali nesse trechinho aqui, né? Não, na verdade, isso daí é mais para frente que eu vou falar. Então, assim, o Emmanuel, ele está mostrando para a gente aí, até esse momento que a gente leu aí, a importância da gente estar interagindo e da gente estar buscando trocas com as demais civilizações, com as demais pessoas, e trazendo isso para o nosso universo pessoal aqui, de estarmos fazendo o que a gente está realizando aqui nesse estudo, que é opinião de um, opinião de outro, e com isso a gente está fortalecendo o estudo do grupo, né? A gente está conseguindo entender melhor e interagindo melhor no estudo desse. O nosso objetivo é a gente estudar esse capítulo, e com certeza, se a gente estivesse estudando sozinho, o nosso nível de entendimento seria bem inferior ao que está acontecendo aqui, que é a questão de estarmos em grupo. Então, mostrando a importância do grupo para o desenvolvimento e para que possa acontecer um melhor processo de interação e de evolução entre os seres. Até agora, o que eu entendi foi isso. Vocês gostariam de me ajudar com alguma outra informação? Depois a gente continua a leitura. Acho que o Valdemar está com a mão levantada, Estela. É somente um itemzinho nisso que você falou. A muralha da China é um tipo de isolamento, apesar que era de proteção contra invasões, mas aquilo ali se transformou numa separação dos vizinhos e onde deixou de haver essa comunicação. Né? Agora, ele fala que Jesus está sempre cuidando dos povos do mundo todo, da terra toda. Então, vai demorar, mas eu acredito que um dia
a religião, não digo a religião, mas os ensinamentos de Cristo vai chegar lá. Porque também depois ali à frente o Confúcio fala sobre algumas coisas que é o que Jesus falou no passado também. Mas apesar de haverem guerras lá dentro entre os mongóis e a China, ela ficou separada pelo paredão lá da China. Acho que, Estela, assim, a lembrança, né, assim, que eu queria fazer assim, vamos dizer, essa lei de trocas, né, assim, que ele está se referindo, é um dos povos, né, assim, que melhor representou, e a gente comentou isso quando a gente estava falando sobre os hebreus, os fenícios. Os fenícios eram oriundos da região da Síria de hoje. Então, assim, eles eram hábeis comerciantes. A questão eles, se vocês olharem assim, o mapa, né, assim, o Líbano fica, né, nas Beirute, né, fica nas mar Mediterrâneo. Então, toda a região do norte da África, do sul da Europa, a costa sul da Europa, né, foi, de certa forma, beneficiada com as trocas comerciais que os fenícios promoviam. Aí, assim, o que isso tem a ver com essa questão que você, acho que mencionou bem? É porque, junto com as trocas comerciais, eles levavam conhecimento. Eles, por exemplo, né, assim, nosso alfabeto ele é de origem fenícia. A gente já mencionou, né, assim, que tem raízes no sânscrito, né? Um tempo atrás falamos sobre isso. Mas a mesma raça ariana esteve entre os fenícios e, então, assim, através da abertura, né, assim, que eles mostravam, né, assim, eram hábeis comerciantes. Então, nessa exposição, né, que eles se davam, eles levavam as diferentes ideias que os indivíduos portavam, né? Isso é só para a gente explicitar, né, a questão das trocas e os chineses, assim, que de certa forma se isolaram, tiveram como consequência essa cristalização que a gente está se referindo. Obviamente, né, assim, existiam, né, chineses comerciantes, sem dúvida, mas assim não era uma tradição do povo, né? Eu acho que esse é o ponto. E assim a beleza, né, assim, né, essas trocas, elas, eu vou fazer um trocadilho, né? Porque assim existem algumas coisas que quanto mais você divide, mais você multiplica. E assim, esse regime de trocas leva à divisão do conhecimento. E a grande questão é que a divisão do conhecimento leva exatamente à multiplicação do conhecimento. Porque, assim, vários tendo aquele conhecimento, facilita, né, o que a gente mencionou, digamos, a inspiração que a espiritualidade pode trazer através de cada um. Então, assim, a troca, né, assim, na nossa, vamos dizer, na civilização de agora, ela precisa ser valorizada, né? Assim, tem duas palavrinhas, né, assim, que estão na moda: diversidade e alteridade. Né? Assim, a diversidade mas ambas são sinônimos. Que significa
Assim, por exemplo, né, assim, se você faz, né, um clube, né, do bolinha, né, só pessoas do sexo masculino, há uma limitação, porque são ideias, né, assim, que trazem um viés, né, no caso, o viés masculino. Quando você permite, né, assim, que tenha pessoas de diferentes tipos, diferentes raças, diferentes religiões, você cria um ambiente de diversidade. E a diversidade, ela é rica, né? Assim, pode ter debate. E se você achar que está tudo bem, né, são as trocas. Todos crescem, como você indicou, Estela. Então, né, fica aí o trocadilho do dia, né? Assim, o conhecimento, tanto quanto a nossa capacidade de amar. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Para nossa reflexão. O Ademar levantou a mão. Eu queria só citar o exemplo de comunicação e essa transação de conhecimentos e muito mais. Era a Alexandria, né? Apesar que depois eles queimaram, mas ela tinha uma biblioteca de conhecimento fantástico, né? Isso. É um exemplo mesmo. Te devolvendo aí a palavra, Estela. Ok. Posso continuar a leitura? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou ver se eu leio todo o restante do trecho, tá? Para fechar a ideia até pela hora, tá? Então, vamos lá. Enquanto a família indo-europeia percorria, né, vamos dizer assim, no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada pelas transformações do século a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária a fim de ensinar suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nestas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Então, assim, eu entendo, né, pelo que eu compreendi aqui, vocês me ajudem, por favor, que Emmanuel, ele está aqui reconhecendo que eles, os chineses, têm muita riqueza de espírito acumulado ao longo desses milênios e muita capacidade e condição de ensinar, né, e aprender com os demais povos, né. Mas ele realça também aqui esses grupos aí que nós já estudamos aí, né? Então, ele faz algumas menções a esses grupos que se a gente parar para analisar, todos foram convocados a virem ao mundo com a missão de ajudar, né? E eles estavam aqui na Terra com o propósito de crescerem. Então, a gente vê com isso, assim, o quanto que essas trocas são significativas para a melhoria da humanidade. Aí ele vem citando ali a família indo-europeia, né, que foi lá para a região da Europa, a gente já fez esse estudo aí, atual, e aí a família indo-europeia mesclou-se com os selvagens que viviam ali, e com eles conseguiram assimilar e transmitir informações, né. Aí ele cita também os israelitas, que foram também chamados a espalhar por todas as nações da Terra aí, se espalharem, melhor dizendo, por todas as nações da Terra, para que não se mantivessem fechados em si mesmos, né? Que pudessem, com isso, estar pregando lições de ensinamento e de aprendizado. E os próprios hindus aí também, né? Que tiveram a sua tradição,
que com isso vivenciaram aí experiências bem sucessivas, e aí foram trocando essas vivências, essas experiências com outras nações, né, por uma espiritualização assim bem mais adequada ao mundo material que eles estavam lá vivendo. E com os chineses, segundo aí o que eu entendi do Emmanuel mencionar, eles permaneceram meio que isolados neles próprios. Isso gerou aí essa falta de novidades, gerou aí essa falta de renovações do pensamento, tanto para que eles pudessem ensinar, quanto para que eles pudessem estar recebendo os ensinamentos, né? E o interessante é que se a gente for pensar um pouquinho aí na história da humanidade, a gente vai ver, né, que como o Valdemar mencionou, uma das grandes contribuições oferecidas pelos chineses foi fornecer ao Ocidente a questão de viagens, né, viagens aí dos mercadores, e com isso, lá na época da busca pela seda, lá na China e tudo, e aí disso começou a resultar interação entre eles e foram havendo aí avanços tecnológicos que, visto que os chineses já possuíam muito o que ensinar, né? O Valdemar, desculpa, ele mencionou, foi sobre a muralha da China. E aí, se a gente for parar para pensar em termos de contribuições que os chineses tinham para oferecer ao mundo, a gente pode pensar na pólvora, né? A gente pode pensar em termos de que eles possuíam aí os telescópios, a gente pode pensar que eles já tinham a arte de fazer combinação de lentes, a gente pode pensar na medicina, conforme foi mencionado, a gente pode pensar nos remédios. Então, enfim, os chineses, eles tinham muita tecnologia fina, né, que eles desenvolveram, que eles detinham conhecimento e que eles poderiam, na verdade, ter espalhado esse conhecimento para as pessoas, né? E aí, com relação à questão dos mercadores, quando descobriram aí a rota da China, foi nesse momento aí que começou a haver um pouco de interação, e aí se descobriu a China como como um mundo uma civilização que poderia muito oferecer e que poderia, e todo o potencial que ela tinha, e a partir daí, ela que era muito fechada, começou a receber essa ventilação aí de um mundo de interação. E Valdemar mencionou sobre a construção da Grande Muralha da China, né, que inicialmente foi uma barreira aí que eles colocaram para impedir a invasão de vários povos, e aí, com isso, eles pensavam em proteger a China, mas, na verdade, com muralha nenhuma a gente consegue proteger nada, né? A gente conseguiria estar se melhorando enquanto civilização se a gente deixar o mundo livre, né? Para que possa haver essas interações aí de uma forma mais humanitária, e com isso, assim, vai estar melhorando a riqueza do ponto de vista em todos os sentidos, né? A riqueza intelectual, a riqueza mesmo material, e com isso os povos vão ter condições de estar aí nessa interação, acho que fazendo aquilo que de fato o Mestre Jesus pediu para que a gente pudesse estar vindo fazer aqui nessa terra, né? Que é nos melhorarmos enquanto espíritos. Então, acho que é isso que eu entendi desse item aí. Peço que vocês, por favor, me auxiliem com novas ideias aí. Obrigada, pessoal. Acho que é isso mesmo, Estela. Assim, eu fiz 3 pequenas notas aqui, né? Assim, uma, né, é assim, quando, assim, olhando, né, o texto e refletindo sobre o que aconteceu, né, os indianos, eles se fecharam, tiveram assim um grande crescimento, né, das ideias espiritualistas
O próprio budismo nasceu na Índia. Mas, como ele se isolou, gerou essa estagnação que a gente está se referindo. E assim, quando você estava falando, né, das contribuições chinesas, tem uma em particular que nos interessa, né, que é o papel. Né, assim, o papel ele é de origem chinesa. E o papel favoreceu a imprensa, porque os escritos, né, eram né, tabulados em pergaminhos, às vezes em couro de cabra, e aí o papel favoreceu a multiplicação, mais uma vez, de conhecimentos, né? Então, assim, favorecendo a questão das trocas. A relevância, né, assim, dessa questão é que, assim, você mencionou, né, assim, o ensinamento de Jesus ligado ao nosso crescimento. Eu queria relembrar, né, assim, que o grande ensinamento de Jesus se refere ao amar. E esse amar significa servir, significa perdoar, mas significa servir. E quando você, numa atitude de humildade, busca servir ao outro, você favorece o crescimento do outro. A longo prazo, né, assim, os povos, eles crescerão se nós tivermos a predominância desse sentimento de humildade que favoreça o servir, que é o amar, da proposta do Cristo. Então, assim, é só uma lembrança, né, que foi despertada por uma fala sua, Stella. E a outra, assim, modesta lembrança, né, assim, falando assim do aspecto histórico envolvendo China e Índia, você mencionou a Rota da Seda, né? E de fato, né, assim, Marco Polo, né, assim, italiano, né, ele foi até a China. Né? A notícia, né, de Xanadu, né, Xanadu, é dele, Marco Polo. Então, assim, houve uma cidade bastante moderna para aquele tempo, construída assim para ser um centro onde o rei, né, pudesse estar. Ela tinha aspectos, né, de uma cidade bastante moderna. Mas assim, a referência a Xanadu, né, assim, é muito para a gente se referir à questão das trocas. Né? A própria Xanadu foi construída porque houve trocas. Ou a gente falou agora da Índia, né, assim, que se também, de certa forma, se cristalizou. Não sei se vocês se recordam como é que Colombo, né, descobriu a América e o Brasil foi descoberto. Né? É porque estavam atrás do caminho para a Índia, né, para as Índias. Eu não sei se vocês se recordam o que tinha de tão importante na Índia, tão relevante. Especiarias. As especiarias, muito bem, Valdemar. Hoje a gente chama de temperos. Assim, como é que porque a comida na Idade Média devia ser muito ruim. Aí todo mundo dependia das especiarias indianas. Mas é interessante, né, assim, que a busca de estabelecer o comércio, né, ou reestabelecer o comércio das especiarias, é que levou a um surto desenvolvimentista. Eu queria só destacar com isso, né, assim, a questão das trocas. Né, assim, às vezes a gente não dá relevância
mas foi essa busca, né, assim, que permitiu nós pularmos da Idade Média para a Idade Moderna. Assim, foi o que caracterizou a transição de uma para outra. Beleza? Beleza. E aí, meu amigo, meus amigos, minha amiga, pelo horário, acho que a gente para por aqui, né? E semana que vem o Valdemir retorna, o Valdemar retorna falando sobre o Forrir. Ele dá início, tá bom? Acho que o Jardim levantou a mão. Eu acho que o tempo acabou, né? Eu tenho uma dúvida, assim, mas essa dúvida, desde o início, é que é o seguinte, assim como os chineses, eles têm um tronco diferente, as civilizações da América também teriam outro tronco diferente, tipo astecas, maias, etc. Teriam um tronco diferente, ou eles seriam alguma migração dos arianos para cá? Aguarde, acho que uns 2 capítulos para frente. Ah, entendi. Aguarde, ou se você morrer de curiosidade, antes de morrer, leia 2 capítulos para frente. Ah, tá bom. Valeu. Obrigado. Não vou contar. Valeu, obrigado. Mas... Dá licença um pouquinho. Por falar em capítulo, Eduardo Jardim, o capítulo 9, as grandes religiões do passado, você poderia fazer para a gente? Posso sim. Muito obrigada, tá? Já te agradeço desde já. Obrigada. Eu que agradeço a confiança. Obrigado. Antes da gente encerrar, agora me deu uma dúvida. Porque, assim, ó, Emmanuel já se referiu aos povos da América Central e América do Sul. Eles são remanescentes da civilização Atlante. O que me bateu a dúvida agora é se ele já falou, só que ele não é explícito, né, falando que são os maias, astecas, toltecas e incas. Mas ele, assim, a noção que me dá é essa, né, assim, que as civilizações, né, que guardam vestígios na América Central são maias, astecas, povos, né, parentes, né, os toltecas são parentes, e na América do Sul os incas. Obviamente, né, teve outras civilizações antes dos incas, mas o que Emmanuel traz é que são remanescentes da civilização atlântica. Eu imaginava mesmo. Com certeza. Quem conseguiu se salvar foi para o Egito, atravessou lá o Estreito de Bering quando era tudo selado e chegou. Ontem mesmo estava conversando com a minha sobrinha que mora lá em Cincinnati, e o nome dela é Baranov. Talvez você conheça até os irmãos do João Baranov. E um dos Baranovs é um sujeito da colonizador da antiguidade, que ele fez esse trajeto. Chega lá, um cara famoso lá em Seattle, para aquelas bandas lá. Legal. Estela, você quer fazer a nossa prece de encerramento? Posso fazer sim, Eduardo. Então, vamos agora, nesse momento, depois da oportunidade que tivemos aqui de realizar os nossos estudos em grupo, que possamos, então, agradecer ao Mestre Jesus por ter permitido a presença dos amigos espirituais em meio a nós, enriquecendo a nossa oportunidade de aprendizado. Que possamos, Mestre Jesus, agradecer a Ti também por estarmos aqui reunidos em Teu nome,
por termos conseguido chegar até aqui para realizarmos este estudo nesta tarde de hoje. Que possamos te pedir por aqueles irmãos que não puderam estar conosco, que eles possam receber em seus lares tudo isso que estamos aqui a receber, que é a tua paz, a tua serenidade, a esperança de dias melhores e de nos melhorarmos enquanto espíritos a caminho de nossa própria busca e evolução. Que possamos te agradecer, Senhor, por esta semana que passou, pelos nossos acertos, pelos nossos erros, pois sabemos que é assim que iremos aprender. Que possamos ter a tua presença nessa semana que se inicia, nos dando força, energia, saúde, disposição para as novas realizações. Que possamos estar novamente reunidos aqui em teu nome, no próximo domingo, para a continuidade do nosso estudo. E que agora, ao término desta nossa reunião, que possamos te pedir que engrandeça em luz, em força, em amor e sabedoria todos os espíritos que aqui conosco estiveram contribuindo, que possam chegar em cada um dos nossos lares, ali fazendo uma verificação, se houver algum irmãozinho necessitando de auxílio, que possam ser conduzidos todos eles para um local onde possam receber bem mais que o que temos condição de oferecer. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Obrigado a todos, obrigado, Estela, e até o próximo domingo, se Deus quiser. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, boa noite, Abraço. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Mauriceia. Ai, ai, tchau. Tchau.